Bom, pessoal, nós hoje falaremos da aula 3 do capítulo 11, né? Vamos finalizar aí a parte de configuração do Windows. Eu sei que muitas coisas que eu vou apresentar aqui vocês já conhecem, né? Estão aí muito acostumados com isso. Vou procurar dar um enfoque aí para o Windows 10, né? Mas em alguns momentos aí nós comentamos dos sistemas um pouco mais antigos, do 7, do 8, e também faremos aí o fechamento deste capítulo com um apanhado geral de tudo aquilo que a gente viu, né? Nós tivemos aí durante essas aulas 7 sessões, 7 tópicos, já vimos 4 e hoje nós passamos por 3, né? Vamos focar mais nas configurações e possibilidades de trabalho de rede do Windows e vamos falar aí de manutenção preventiva para sistemas operacionais e depois, por fim, rapidamente, apresentamos o processo básico de solução de problemas para os sistemas operacionais do Windows. Vamos lá, rede do Windows, né? Pessoal, vocês, quando vocês estiverem, né, mais habituados com as configurações do Windows, ou quando vocês estiverem trabalhando com isso, ou quando vocês se aprofundarem no estudo, vocês vão perceber que 2 termos aparecem muito quando a gente fala de organizações, né? Quando a gente fala de grandes empresas, de grandes quantidades de máquina. A gente apresenta muito o conceito de domínio e de grupo de trabalho. Tá? Na verdade, são termos relacionados à organização e gerenciamento. Tá bom? Quando a gente fala assim, olha, essas máquinas elas estão dentro de um domínio, isso quer dizer que elas pertencem a uma mesma organização, seguem as mesmas regras, tá? E embora possam estar em lugares geograficamente diferentes, elas se comportam como uma unidade, como algo único, né? Então, o domínio de uma grande empresa se caracteriza pelo fato de que o seu parque de máquinas possui regras idênticas, independente do escritório em que você esteja. Já quando a gente fala em grupo de trabalho, nós também estamos falando de grupo, né, de organização e de gerenciamento, só que nós estamos falando de características próprias da rede local. Algumas empresas usam muito esse conceito, né, de grupo de trabalho, porque elas acabam organizando localmente os seus equipamentos, que vão se conectar com o outro via internet ou via VPN, né, via qualquer meio de comunicação. Mas elas têm plataformas e organizações diferentes, tá? Então, assim, a diferença é de conceito, mas nós estamos falando aí de agrupamentos, tá bom? De grupos de trabalho e de domínios. O que se usa mais? Na verdade, os dois, né? Tudo vai depender da política que essa empresa está adotando. Tem empresas que, quando fazem a aquisição do parque de máquinas, compram máquinas idênticas para o mundo todo, né? Para todas as filiais. E aí é óbvio que elas vão trabalhar num domínio, né? Agora, quando você tem escritórios onde essas arquiteturas são diferentes, equipamentos diferentes, aí você acaba criando grupos de trabalho. Bom, mas são processos de organização. O Windows 7 trouxe para a gente um outro tipo de organização chamado de grupo doméstico. Tá? O grupo doméstico era um domínio pequeno, um grupo de trabalho pequeno, onde um usuário criava esse grupo gerava uma senha, e depois todo mundo que estava dentro desse grupo podia acessar esses materiais através da mesma senha. Tá? Era uma senha simples, e o objetivo desse grupo doméstico nada mais era do que facilitar as coisas, tá?
facilitar o compartilhamento de arquivos, de impressoras, tá? Esse era o objetivo. Porém, como ele gera, a criação do grupo gera automaticamente uma senha simples, ele era extremamente vulnerável. Então, a partir do Windows 10, ele foi descontinuado. Okay? Então, nós não temos mais grupos domésticos no Windows 10. Mas mesmo lá no Windows 7, o grupo doméstico ele estava ligado ao perfil de rede que você configurava. Então, quando você ia conectar o seu equipamento a primeira vez numa rede cabeada ou numa rede Wi-Fi, ele abriu uma tela para você perguntando se você queria configurar um perfil de rede doméstico, trabalho ou público. Tá? Não sei se vocês são da época aí do Windows 7, né, e se lembram dessa tela. O íconezinho da rede pública era inclusive um banquinho de praça, né? A rede de trabalho era nos escritórios e a rede doméstica era uma casinha. Quando você criava uma rede com perfil doméstico, o grupo doméstico automaticamente ficava disponível. A partir do momento que você criava redes com perfil de trabalho ou público, esse grupo doméstico já não ficava mais disponível. E aí já era, né, dúvida, né? As pessoas tinham, professor, não consigo criar o grupo doméstico aqui. E aí geralmente era por conta da configuração do perfil de rede. Pessoal, perfil de rede tem a ver com o local onde você está, né? Então, se você está na sua casa, a sua rede é doméstica, né? Então ela pode ter uma característica mais flexível para as pessoas que estão ali, porque teoricamente você conhece quem está ali, né? Já quando a gente cria uma rede com perfil de trabalho, nós já estamos começando a nos preocupar mais com a segurança, com o que vai ser compartilhado, porque de repente você pode ter pessoas visitantes, né? Grupos de visitantes, que não podem ter acesso às informações da empresa como um todo. E a rede pública, na verdade, o objetivo dela é acessar a internet e permitir que você trabalhe com equipamento, tá? Mas ela não deve te oferecer a possibilidade de compartilhar coisas do seu próprio equipamento com quem você não conhece. Então, isso vale também, e vocês vão ver que daqui a pouquinho eu apresento a telinha do Windows 10, né? Que trata dessa configuração também. Mas trata da nossa visão aí do que compartilhar, né? E de que forma eu vou fazer isso seguro, tá bom? É óbvio, né, que você criar uma rede doméstica, ter uma senha fraca, não ter senha no Wi-Fi, tudo isso também contribui, né, para problemas. Mas imaginando aí que você vai fazer o mínimo necessário, né, sua rede doméstica vai ter uma senha, o seu Wi-Fi vai ter uma senha forte, que você vai trocar periodicamente. Então, era uma operação segura. E para quem ainda tem o Windows 7, né, que ainda está nesse processo, ainda é possível se trabalhar desta forma. Já a partir do Windows 10, não. Tá? Não existe mais esse conceito de grupo doméstico. A gente retoma aquela ideia de domínio e de grupo de trabalho. Tá bom? O que a gente pode fazer em relação a pastas e arquivos, né? Quando a gente cria uma rede? Na verdade, a gente pode tomar duas ações, tá bom? A gente pode criar compartilhamento e a gente pode criar mapeamento. A nível de funcionalidade, nós estamos falando de duas coisas muito parecidas, tá? Agora, o mapeamento para o usuário leigo, ele é mais fácil, porque ele abre como uma unidade lá dentro do Windows Explorer. Tá? É um ícone, que é muito mais fácil de ser acessado do que uma pasta na rede que vai ter um endereço. Tá? É possível compartilhar pastas, arquivos, é possível trabalhar com as diretivas de segurança de arquivos, de pastas, como a gente viu nas aulas anteriores, mas o mapeamento permite que isso, né, seja representado para o usuário como um ícone. Por exemplo, uma unidade M,
uma unidade Z, que vai ter um nome, vai ter um ícone, o usuário vai lá e clica. É bem mais fácil visualmente do que você dar o endereço para que aquele usuário faça o acesso. Ou é bem mais fácil do que você ficar criando atalhos na área de trabalho ou em algum outro lugar, apontando para os compartilhamentos de rede. Tá? Então, quando a gente fala em arquivos e pastas em rede, a gente vai adotar um dos dois caminhos. Tá? Ou vamos compartilhar a pasta propriamente dita e os seus arquivos, ou nós vamos compartilhar essa pasta como se fosse uma unidade, e aí vamos atribuir a ela o nome de unidade mapeada. Tá bom? E a gente consegue trabalhar a questão da segurança, tanto em uma situação como em outra, em relação aos arquivos. Eles podem ser do tipo leitura, eles podem ser do tipo controle total, eles podem ser do tipo permitem edições. Tá? Então a gente consegue fazer isso a nível de pasta. Pessoal, no mapeamento também. Né? E se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma estrutura um pouco maior, com um equipamento, né, que é um servidor de arquivos, nós estamos falando aí, por exemplo, da possibilidade de ter usuário e senha com rastreamento, né, o que é muito legal também. Tá? O Windows Server nas versões mais novas e os servidores Linux também nas versões mais novas oferecem a possibilidade de log, né, de registros relacionados aí ao que o usuário fez, em qual momento, em qual instante ele trabalhou naquela pasta. Tá? Mas quando a gente fala em termos de pastas e arquivos, são essas duas possibilidades. O Windows, por padrão, tá? Ele já tem alguns compartilhamentos prontos, embora a maioria dos usuários nem perceba isso. Tá? É o que a gente chama de compartilhamento administrativo. Então vamos imaginar o seguinte cenário: você tem uma máquina com Windows, tem lá um usuário administrador e tem lá um usuário padrão. Né? Algumas pastas são particulares. Tá? As pastas que contêm arquivos, por exemplo, são particulares. Mas aquelas pastas que contêm arquivos de sistema, elas são comuns, porque a gente está falando de um hardware único. Né? A pasta que contém os drivers, ela é única, tá bom? Independente do usuário. Então, para que essa pasta funcione para qualquer usuário, o Windows cria o que a gente chama de compartilhamento administrativo, o que permite que vários usuários acessem aquele conteúdo, mesmo sem saber que isso está acontecendo. É possível identificar isso quando você está com um perfil de usuário administrador e você observa, por exemplo, que logo após o nome da pasta aparece um cifrão. Tá? Isso indica que aquela pasta ela é compartilhada administrativamente. Tá bom? O usuário padrão nem vai ver essa identificação, tá? Mas o usuário administrador ele consegue perceber esse detalhe. Tá bom? Então, ter um cifrão após o nome, quando você olha, não é um erro de criação da pasta, não. Tá? Ele é, na verdade, um compartilhamento administrativo. Tá bom? Usuários padrão, gente, não tem acesso a esse conteúdo. Tá? O usuário padrão vai lá e usa a máquina com aquilo que está disponível para ele. Ou seja, ele vai ter acesso direto às pastas sem ver que elas têm conteúdo seguro. Tá bom? Já o Windows 10, né, além dessas possibilidades de compartilhamento de pasta, arquivo, compartilhamento administrativo, ela também permite que você compartilhe recursos locais. Tá? Então aí ele está falando de arquivos e impressoras que podem ser disponibilizados a partir de uma máquina comum. Tá bom? Então você consegue, dentro da sua casa, você tiver máquinas com Windows 10, você consegue compartilhar os arquivos da sua pasta localmente com outros usuários dentro da sua rede. E o processo, ele é muito simples de ser feito. E ele deve ser feito aí a nível de usuário mesmo, para aquela pessoa que quer compartilhar aquele recurso. Tá?
esse caminho, né, é o que eu aponto aqui para vocês, né, central de rede e compartilhamento. Você pode acessar pelo painel de controle ou pode ir lá na caixinha de ajuda e digitar central de rede e compartilhamento que você vai cair aqui, tá bom? Pessoal, tem um termo aqui, ó, que se chama descoberta de rede, tá? E geralmente as pessoas não sabem do que se trata, mas eu vou rapidamente explicar para vocês o que é. É o seguinte, dentro de uma rede, né? Se todo mundo estiver dentro da mesma rede, esses computadores podem se identificar, tá bom? E se eles tiverem nomes diferentes, e esta é a recomendação, você vai ver uma lista deles dentro do seu ambiente de rede, tá? Quando eles aparecem na rede, a gente diz que a descoberta de rede para aquela máquina está ativada. Então, quando tem uma pasta para ser compartilhada naquela máquina, quando tem alguma coisa acontecendo ali, você consegue localizar essa máquina no ícone Meus Locais de Rede. Quando você deixa habilitada a função desativar, ele não fica visível. Então as pessoas não sabem que aquela máquina está na rede. Você pode falar assim para mim, então é muito mais seguro deixar desativado. Sim, mas se você quiser compartilhar uma pasta que está na sua máquina, ninguém vai achar. Tá? Então tem esta preocupação também. Tá bom? Então, o ativar descoberta de rede é permitir que essa máquina se mostre para as outras diante daquele cenário de rede. Tá bom? Sem que você precise pesquisar usando qualquer tipo de ferramenta. Tá? Ela aparece lá, ela é visível.